E aí, pessoal, agora a gente vai falar mais detalhadamente da função afim, que é a função linear, beleza? Segue o jogo. A gente vai continuar agora o estudo de função afim, só que a gente vai detalhar agora um pouco mais a função afim, que é do tipo linear, né? Lembra da definição que eu dei lá, né? A função afim, que é uma função linear, é uma função do tipo f de x é igual a vezes x. Ou seja, eu tenho aqui que o a é diferente de zero, um valor diferente de zero, e o b ali, né, da minha função, daquela lei básica ali da função afim, ele vale zero, certo? Um caso que é particular de função afim, mas é particular mesmo da função linear, a função identidade, né? Quando a vale 1, aí a gente vai ter que f de x é igual a x, tudo bem? A função linear, ela dá pra gente uma ideia de proporcionalidade, beleza? O que são grandezas que são proporcionais? A ideia de proporcionalidade está no seguinte: sempre que você divide dois valores, o resultado vai ser sempre o mesmo. Essa ideia, ela está relacionada com a nossa função linear. Olha o exemplo que eu trouxe aqui para vocês. f de x é igual a 2x, né? Ela respeita todos esses casos ali. Eu não dei nenhuma contextualizada, tal, mas a gente pode pensar numa situação como o seguinte: em um estacionamento em que você paga pela quantidade de horas que você fica. Imagina que o valor de cada hora é igual a R$2. Se você passa lá 1 hora, você vai pagar R$2. Passou 2 horas, R$4, né? Basta você pegar o número de horas e multiplicar por 2. O gráfico dessa função, ele está esboçado aqui, certo? Eu representei só a parte dos valores positivos aqui, para a gente reparar o seguinte. Olha os valores de y, que eu fiz o eixo y numa escala conveniente aqui, né? Para caber todo mundo certinho ali. O que acontece aqui nos pontos do gráfico? Ó? Quando x é igual a 0, y é igual a 0, certo? Vou excluir esse caso aqui por enquanto. Quando x é igual a 1, o y é igual a 2. Se o x é igual a 2, o y é igual a 4. E assim por diante. Se você olhar aqui, sempre que você divide o valor de y pelo seu respectivo aqui em x, o resultado vai ser sempre 2, beleza? Isso decorre aqui dessa lei de formação. Vamos ver um exemplo aqui, ó. O automóvel viajando a uma velocidade constante. Sempre que isso acontece, a distância percorrida é proporcional ao tempo da viagem, né? Distância percorrida é proporcional ao tempo. Supondo uma velocidade constante de 80 km por hora, lá do estudo das razões, a gente via que tinha uma razão muito especial chamada de velocidade média, né? A gente dividia a distância pelo tempo. Quando você tem uma velocidade constante, essa velocidade média ela é exatamente essa velocidade constante, tá? Não vou entrar em muitos detalhes, mas funciona dessa forma. Se eu dividir a distância percorrida pelo tempo, aí eu estou chamando a distância aqui de y, e o tempo de x, o resultado é igual à velocidade, certo? Dessa razão aqui, né, distância dividida por tempo igual à velocidade, eu chamei a distância de y e o tempo de x, né? Isso implica que y, a distância, é igual a 80 vezes x, né? 80 vezes o número de horas da sua viagem. Então vamos ver aqui, ó, uma pequena tabela aqui, a gente vai construir uma tabela e esboçar o gráfico, beleza? Olha só, x igual a 1, 2, 3 e 4. A lei definida por essa função é y é igual a 80x. Para obter o valor de y, basta multiplicar esse valor de x aqui por 80, né? Se x é igual a 1, a distância percorrida vai ser em quilômetros, tá? A velocidade que ela foi dada em quilômetros por hora, né? Quer dizer que eu estou medindo a distância em quilômetros e o tempo em horas, né? 1 hora de viagem, eu percorri uma distância de 80 quilômetros. 2 horas, 160 quilômetros, né? 80 vezes 2... 3 horas, 240 quilômetros. 4 horas, 320 quilômetros. Beleza? Para fazer o esboço desse gráfico, eixo x e eixo y aqui, né? O eixo x está representando o tempo em horas. O eixo y é a distância. Eixo y aqui, né? Distância em quilômetros. Beleza? 0 aqui, né? 1, 2, 3 e 4. Vou colocar o 4 aqui embaixo, só para não confundir ali com o tempo. O eixo y, a escala dele eu vou colocar convenientemente como 80, 160, 240
320, né? A escala vai andando de 80 em 80 ali. Beleza? Agora é traçar os pontos, né? 1 hora de viagem, eu tenho 80 quilômetros percorridos. 2 horas, 160. 3 horas, 240. 4 horas, 320, né? O gráfico é a reta que passa por esses pontos aqui, né? Desconsiderando aí os pequenos erros de medida. Essa é a ideia da função afim, né? Um gráfico que passa ali pela origem, né, do seu plano cartesiano e dá essa ideia de proporcionalidade também, né? Novamente, para cada valor de y que você divide pelo seu respectivo ali em x, você vai obter um valor constante. Nesse caso, esse valor constante é a velocidade de 80 km por hora ali, né? Que foi o suposto ali no problema. Beleza? Para praticar, você vai ter o seguinte exercício. Uma empresa mineradora transporta areia em caminhões com capacidade de carga de 5 metros cúbicos. Determine a lei da função, né? A lei que estabelece o volume em função do número de caminhões utilizados, né, para transportar. Letra B, fazer um esboço do gráfico. E letra C, responder quantos caminhões transportam 100 metros cúbicos, beleza? De areia. Eu espero que vocês tenham entendido e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!